Que bom que vocês vieram. Tem alguém aqui que estava na parte no período da manhã? Glória a Deus, hein? 2 vezes por dia. Tá vendo? Estamos quase bom. É um prazer estar aqui com vocês. Isso para mim não é peso algum. Eu amo falar de Jesus. E se eu não estivesse falando de Jesus aqui agora com o púlpito, com essa cara de crente, com essa cara de pregador, talvez eu estivesse falando de Jesus numa mesa, ou com meus irmãos, enfim. Isso é algo que me dá muito prazer. Eu espero que você experimente do prazer do Senhor. Amém? Eu falava com o pastor ali. O pastor passou o dia inteiro na igreja hoje, né? Foi o dia inteiro. Só saiu para comer e voltou. Os pastores Carlos, André e Alexandre. E a gente conversava ali, antes do culto começar, tipo, quando você encontra prazer em Deus, você não encontra razão para sair da presença dele, né? A gente é guiado por aquilo que nos dá prazer. Essa é uma grande verdade, né? A gente precisa saber que existe prazer em Deus, cara. E que o prazer que a gente encontra em Deus, ele é maior do que o prazer que a gente possa encontrar em qualquer lugar. Tem um monte de coisa que eu gosto de fazer. Sou humano. Mas quando você entra naquele lugar da presença de Deus, onde tem realmente prazer em Deus, esse lugar existe, amém? Você consegue abrir mão de algumas coisas. Porque quem vê de fora só vê você abrindo mão de algumas coisas e fala, coitado, olha lá, a religião não deixa. É assim que as pessoas pensam, a religião não deixa, olha lá, ele não pode, tadinho. Ele é um preso, ele é um religioso, ele não pode. Mas as pessoas não sabem o que aconteceu por dentro. Que é basicamente uma questão de escolha. Talvez existe uma coisa a nosso respeito que a gente precisa saber, nós não somos onipresentes, amém? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente escolhe estar no melhor lugar possível. E quando a gente encontra esse lugar, cara, para te arrancar dali vai ter que fazer força. Amém? Eu oro para que o nosso espírito esteja sensível ao que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente. Amém? Nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo. Numa passagem muito conhecida, eu acho que é um fundamento da nossa fé, pelo teor do que Jesus disse aqui. Eu acho que é de extrema relevância a gente meditar inúmeras vezes nessa passagem, que está em Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, por favor. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, ou abra os ouvidos e ouça com atenção. Mateus 22, a partir do verso 34. Todos acharam, amém? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmão, só fazendo para dar um pano de fundo nisso, assim, não tem uma vez que eu entro na igreja que eu não me lembro dos meus primeiros dias. E hoje, poder estar falando isso que eu estou falando para vocês, desse prazer, dessa alegria, e de me sentir livre num ambiente como esse, vocês não fazem ideia da libertação que isso foi na minha vida. Porque quando Jesus parece que ele esbofeteia Satanás com a nossa história, né? Ele pega gente que parece que não tinha solução alguma, gente que não, você fala, esse daí nunca vai se converter, e de repente ele pega justamente aquele que as pessoas falam, cara, esse daí não tem jeito, e ele dá um jeito naquele que não tinha jeito. Só que a gente tem consciência do quão treta a gente era, do quão bagunçado a gente era. A gente tem ideia. A irmã está traduzindo? Tá, então eu vou falar um pouquinho mais lento. God bless you, brother. One day I'll preach in English. One day I'll be bold enough to
preaching in English, but my boldness is not enough today. A gente tem consciência de quão bagunçada a nossa vida era. E isso nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange mesmo. A gente fala, cara, como é que ele pode amar alguém como eu? Sabe, aquilo que antes era, como é que ele pode amar aquela pessoa? Quando você experimenta o amor de Deus, você fala, uau, como é que ele pode amar alguém como eu? Porque o amor de Deus, ao mesmo tempo que ele entra dentro de nós e nos revela quem Deus é, porque Deus é amor, amém? Quando o amor de Deus entra dentro de você, você está tendo uma revelação bem mais clara a respeito de quem ele é. Você também tem uma revelação a respeito de quem você é. E eu acho que a gente nunca se viu tão claramente a partir do momento que o amor de Deus entra. A gente tem coragem de dar nome para o nosso pecado, coisas que a gente escondeu de todo mundo, coisas que se chamasse a gente na rua, a gente talvez brigasse. E de repente a gente começa a falar disso na presença de Deus. O amor de Deus é tão lindo que ele não precisa ficar apontando o dedo para a gente dizendo, olha, você isso, você aquilo. Não, ele só diz, eu te amo, filho. E aí você fala, mas como você ama alguém que é isso, que é aquilo outro? Você mesmo, o trabalho de dar nome para o teu pecado é seu. E isso constrange a gente. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu entrava num ambiente como esse de culto, e quanto menos gente, parece que pior fica, né? Porque você fica mais visível. Eu me sentia completamente constrangido e eu falava, cara, esse daqui não é meu lugar, eu não mereço estar aqui. Não era porque eu achava que as pessoas eram... eu não queria me misturar com elas. Muito pelo contrário, eu achava que eu não era digno de estar num ambiente onde tinha gente crente. E eu experimentava uma pressão sobre a minha vida. Alguém já experimentou dessas coisas que eu estou falando? Porque muita gente pensa assim, cara, eu conheço muita gente que resiste a se expor à presença de Deus, e eles entendem isso como ir na igreja, como se a igreja sozinha tivesse algum poder. Porque eles pensam assim, mas se eu for, aí eu não vou poder mais fazer isso, não vou mais poder fazer aquilo, e vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro, vou ter que... E tem gente que está do lado de fora e tem uma mente tão religiosa que pensa, mas aí eu não vou mais poder cortar o cabelo, mas eu vou ter que mudar minhas roupas. Tipo assim, cara, ninguém te falou nada, mas a religiosidade que impregnou em você, muitas vezes, bota uma pressão sobre você que te impede de dar o próximo passo para dentro do Santíssimo Lugar, para dentro do lugar onde a presença de Deus habita. Quantos aqui já sentiram algum tipo de pressão desse jeito? A gente não sabe como se comportar. E a real é essa. É muito engraçado. Eu me lembro que quando eu entrava na igreja, a primeira coisa que eu fazia era assim, ó. E é muito comum. Muita gente toma essa postura dentro da igreja. Eu vi muitos de vocês assim, tá? Eu não estou apontando dedo para ninguém, não. Eu estava ali atrás e falei, amor, olha só como as pessoas estão. Uma galera assim. Aí eu comecei a levantar os braços, eu falei, uau, cara. Eu vou levantar os braços, nem que seja para mostrar para o céu e para mim mesmo que não tem algema nenhuma me prendendo, que eu posso ser livre nesse ambiente, na presença de Deus. Uou, a gente adora assim, ó. Não tem nada me prendendo. É inconsciente. Está lá dentro da gente, por causa de uma pressão que existe que talvez diga, as pessoas estão te vendo. Eu acho que se a gente se pune, então as pessoas vão falar, ó lá, então tá bom. Parece que é proibido sorrir dentro da igreja. Parece que é proibido se alegrar dentro da igreja. Porque isso dá uma ideia de que você não tem reverência. Cara, mas deixa eu te falar, pode ser também falta de reverência, mas deixa eu te falar, quando você conhece o amor de Deus, isso te dá alegria. E cara, se eu estiver alegre, eu não vou ficar fazendo cara feia, muito menos chorando. Aliás, crente é tão doido que quando está muito feliz, ele chora. Tem esse negócio também, a gente precisa discernir o choro muitas vezes, né? Mas essas coisas existem, amém? E quando eu comecei a ministrar então, que foi muito rápido assim, por conta de eu estar exposto quando Jesus me achou, eu comecei a ser convidado para dar testemunho muito rápido. E agora, aquele cara que tinha vergonha de entrar na igreja, ficava todo travado, agora, meu irmão, fala aí para a igreja toda. Era uma pressão terrível. Eu me conhecia por dentro. Eu sabia que ainda tinha muita coisa para Deus fazer dentro de mim.
Então eu sentia aquela pressão e sabe o que eu fazia? Eu tentava mostrar alguma coisa que fosse aceitável para os outros. Muitas vezes eu me tornava extremamente radical nas minhas palavras, extremamente legalista, porque eu penso, o radicalismo muitas vezes ele é como uma maquiagem para aquilo que ainda precisa ser consertado. Você parece até mais santo do que você é. Só que você joga um peso sobre as outras pessoas que, na boa, esse não é o papel de Jesus. Você não vê Jesus jogando peso em cima de ninguém. Muito pelo contrário, ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu alivio vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o convite do Senhor. E encontrareis descanso. Você vai encontrar descanso na presença de Deus. É o oposto do que a religião joga sobre você. É exatamente o que Jesus faz em você. Enfim, meditando sobre isso daqui, eu percebi que aos poucos essa pressão foi saindo. E essa pressão foi saindo à medida que eu encontrava a minha identidade em Deus. Eu encontrava quem eu era. E eu começava a entender que Ele me amou. Não é porque eu fazia tudo certo. Ele me amou porque Ele amou. E Ele me fez para Ele. Então foi o amor dele que foi me transformando. À medida que eu fui experimentando Deus, eu percebi que eu era aceito por Ele. E quanto mais essa consciência se tornava viva dentro de mim, eu já não via mais diferença do Deus que eu falando com Ele para o Deus que eu vinha falar dele na presença de uma congregação. Então a pressão foi saindo, ao ponto de eu começar a me sentir livre num ambiente como esse. Ao ponto de eu perceber que o meu jeito de falar, a minha linguagem, o meu tom de voz, talvez o meu sotaque ou as minhas expressões não mudavam quase nada da minha conversa no restaurante, da minha conversa com os meus amigos. A religião pode jogar um peso e falar: olha como esse cara está falando. Ele falou cara. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se eu não posso usar a minha linguagem aqui, talvez eu não possa usar a minha linguagem em canto nenhum. Se tem algum problema na minha forma de falar, então tem um problema na minha forma de falar em qualquer canto. Não significa que eu estou exposto ou não. Eu não vou ter uma linguagem gospel e uma linguagem do meu dia a dia. Eu quero falar uma língua só, que possa comunicar Jesus em qualquer ambiente. Eu percebi que isso tinha a ver com a minha identidade. Eu fui ficando mais livre. E os frutos começaram a aparecer muito mais claramente e muito mais vastos. Porque eu entendi que Jesus não tem problema comigo. Amém? Ele não tem problema comigo. Ao mesmo tempo, aqueles vícios digamos assim, de conduta, que não me interpretem mal. Zelo é uma coisa boa, amém? Zelo é uma coisa boa. Deus é Deus zeloso, Ele se agrada do zelo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tipo assim, aqueles vícios de conduta, quando eu me espelhava em outras pessoas que pareciam mais santas do que eu, para tentar ser aceito no meio das pessoas, foram desaparecendo. E eu fui ficando cada vez mais livre na presença de Deus. Ainda não cheguei lá, mas eu tenho certeza que Deus está me aperfeiçoando nesse tempo. E um dia eu chego. Amém? Mas eu percebi que quanto mais livre eu estava na presença de Deus, mais prazer eu tinha de estar num lugar como esse. Até perceber, cara, é uma delícia ministrar ao Senhor. É uma delícia cantar para Ele. É uma delícia falar da palavra dEle. É uma delícia estar no meio dos filhos dEle. É uma delícia estar no ambiente onde Ele quer estar. Isso é muito bom. E isso que Jesus liberou sobre o maior mandamento foi algo que me trouxe um entendimento que eu queria compartilhar aqui com vocês. É algo simples. Talvez eu já ministrei nessa passagem aqui várias vezes, mas eu nunca tinha visto por esse lado. Eu espero que seja bênção na tua vida. Estavam jogando Jesus numa pressão danada aqui. Ele, com suas respostas, ele calou os saduceus, e agora os fariseus estão tentando armar alguma para pegar ele. Ou seja, estão tentando colocar Jesus sob pressão. Amém? E não é que Jesus não tem problema alguma com pressão, porque ele é Deus. Os caras estão perguntando coisas de Deus para Deus. Então ele não tem problema nenhum em ser sabatinado no meio desses caras, por pior que fossem as motivações deles. Eles perguntam para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei?
Eles queriam pegar Jesus em alguma. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Em algumas passagens diz também com toda a tua força. E ele completa dizendo: este é o primeiro e grande mandamento. A resposta podia terminar aí, mas ele continua: o segundo é semelhante a esse. Repete comigo: semelhante. Esse semelhante que mexeu comigo, cara. Ele diz: é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a ele emenda: porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em Mateus 7,12, Jesus explica o que é a lei e os profetas. Ele diz: a lei e os profetas é essa, que você faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Amém? Jesus está sendo bem claro, mas uma coisa que me chamou a atenção foi esse semelhante. Porque assim, amar ao Senhor, o meu Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, está falando de uma forma de amar a Deus que acontece de dentro para fora. Amém? Mas a gente só pode amar a Deus porque a gente conheceu o amor de Deus primeiro. A Bíblia é bem clara quando diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse amor que Deus declara como mandamento, ele é totalmente possível, porque Ele cobra isso de quem já recebeu. Ele está falando: me devolva. Ele não está dizendo: me dê algo que você não tem, se vire para me amar. Não, Ele está dizendo: eu te dei amor. Simplesmente vamos ter um relacionamento. Me devolva esse amor. Ele fala de intensidade, mas ele fala de coisas que acontecem aqui dentro. Sabe, ninguém sabe o que aconteceu dentro de você quando o amor de Deus entrou. Meu amigo, as pessoas podem ver por fora, podem ter uma ideia da tua transformação, mas ninguém sabe o que aconteceu no teu coração quando o amor de Deus entrou. E deixa eu te falar, ninguém sabe o quanto você ama a Deus. Então Jesus está falando de algo que acontece na intimidade. Jesus está falando de algo que acontece no lugar secreto. Repete comigo: lugar secreto. E o lugar secreto, ele é secreto. Uau, meu Deus, tenho vontade de cair no espírito. O lugar secreto, ele é secreto. Eu estava pensando nisso porque assim, eu tenho meu lugar de comunhão com Deus. Sabe aquele cantinho da tua casa que você fala: cara, esse lugar é especial. Eu mudei de apartamento agora, eu ainda não... Eu tô me achando ali dentro. Mas no meu apartamento antigo, eu tinha um cantinho que era na mesa, assim, no meio da sala. E eu tô contando para vocês onde era o lugar secreto. Então ele já não é mais. Porque o lugar secreto é secreto. Amém? Então a gente entende que isso fala de um lugar onde ninguém chega. De um lugar onde ninguém vai. Aí você vai falar: não, eu vou encontrar um lugar numa pedra, num monte. Tudo bem, um lugar físico pode te trazer o entendimento a respeito do que é secreto. Mas na real, o lugar secreto é aí dentro de você, cara. É esse lugar onde ninguém entra. Ele é o único que tem acesso. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Você é o jardim selado do Senhor. Amém? O lugar secreto é dentro de você. E um lugar secreto é um lugar de segredos. É um lugar onde Deus vai te falar coisas que você nunca ouviu de ninguém. É um lugar onde Ele vai fazer coisas dentro de você onde outro lugar não poderia ser feito. Ele faz aqui dentro, irmão. Ele opera bem aqui dentro, bem dentro do nosso interior. E Ele transforma tudo que a gente é por dentro. De dentro para fora. Ele transforma o nosso entendimento. Ele transforma o nosso coração. Ele transforma a nossa alma. Amém? Ele transforma tudo isso. E Ele diz: o segundo mandamento é semelhante a este. E o semelhante fala de uma coisa como sendo um reflexo da outra. Mas o segundo mandamento tem uma coisa interessante. O segundo mandamento, ele pode ser visto. Ele é manifestado para fora. É quando você glorifica a Deus com o teu corpo. É algo que você faz e que reflete o primeiro mandamento. O segundo é semelhante. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então é um momento em que essa intimidade que você tem com Deus se manifesta de forma que as pessoas podem ver. Se manifesta. Aquilo que era oculto, aquilo que estava no secreto, se manifesta e é exposto. E deixa eu te falar, você vai ver isso pela Bíblia inteira. Eu comecei a entender que Deus não vai fazer nada através de mim que Ele não tenha feito em mim primeiro. Eu comecei a entender que eu preciso primeiro entender o amor dEle
e degustar desse amor e deixar esse amor tomar conta de mim, porque quando isso acontecer, esse relacionamento for vivo dentro de mim, ele vai se manifestar do lado de fora, inevitavelmente. Quantas vezes eu senti uma pressão tremenda e um medo de pregar a palavra, porque eu pensava, meu Deus, eu não sei o que pregar. Mas calma, entra no lugar secreto. Tenha tempo com Deus, fale com Ele. Talvez você precise de horas para fazer isso, talvez você só precise pensar. Deus pode, em um segundo, falar coisas tremendas com você. E você só coloca para fora o que aconteceu do lado de dentro. Tem um texto em Mateus, aqui ainda em Mateus. Deixa eu só ver. Apareça. Mateus 5,14. Não, perdão. A minha Bíblia que está louca. Meu amigo, o tempo do papel era muito mais tranquilo. 5,14, isso. É que eu não enxergo mais nada, então pelo menos daqui a letra fica grande. É só usar o óculos, né, cara? E eu trago óculos para todo canto, só que eu não uso. Não sei porquê. Leva ele para passear. Mateus 5,14. Olha o que Jesus fala aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Tudo que Jesus está falando aqui tem um fim. É o Pai ser glorificado. Amém? Ele está dizendo como que, de uma forma muito eficaz, do Pai ser glorificado. É quando os homens verem as boas obras dos filhos de Deus. Amém? E tem um jeito dos homens verem as boas obras do Filho de Deus. É quando os filhos de Deus expõem aquilo que acontece no lugar secreto. Ele fala bem claramente, ele fala primeiro, ele tipifica essa luz do mundo como uma cidade edificada sobre um monte. Quando você viaja de avião, por exemplo, você vê a cidade do alto, principalmente à noite, é muito bonito. Você vê aquela coisa iluminada chegando. Lá no Brasil, quando a gente está chegando em São Paulo, você vê aquela luz de longe que reflete nas nuvens. É uma cidade muito grande, tudo iluminado, tudo aceso. E de repente você vê aquela cidade chegando. É impossível você não notar a grandeza daquilo. Mas aquela não é simplesmente uma mancha iluminada no meio do nada. Se você chegar mais perto, você vai ver do que essa cidade é feita. E nada mais é do que casas que tem luz acesa. E Jesus fala disso. Ele fala primeiro de um ambiente totalmente público. Ele fala de uma luz que as pessoas podem ver de longe. É uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como esconder um negócio desse. Aí ele depois fala do que essa cidade é feita. Ele fala, não se acende uma candeia, uma vela, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar mais alto. E ela dá luz a todos os que se encontram na casa. Ou seja, ele está falando do que acontece no ambiente de intimidade, porque na tua casa só entra quem tem intimidade com você. Ele fala de uma luz que acontece lá dentro, que dá luz para todo mundo. Logo todos os que estão naquela casa estão iluminados, e aquela casa pelo jeito tem janelas abertas, tem portas abertas. Essa luz sai para o lado de fora, e sabe o que é que tem do lado? Tem um vizinho que está iluminado também, tem o outro que está iluminado também, tem o outro que está iluminado também, e esse monte de casas iluminadas formam uma cidade de luz. São casas de luz juntas, trazendo uma cidade de luz. Algo que acontece no lugar de intimidade, quando está junto, se manifesta e as pessoas podem ver de longe. Você vai ver isso acontecendo pela Bíblia inteira. Moisés manifestou muitos sinais públicos. Moisés foi um homem que chegou com ousadia diante de Faraó, e olha que ele era procurado pela justiça. Amém? Ele vai de encontro a Faraó. Ele diz, deixa o meu povo ir para adorar no deserto. E Deus endureceu o coração de Faraó. Então, através de Moisés, Deus começa a realizar sinais públicos, transformando água em sangue, rãs pela cidade toda, chuva de fogo, trevas, sinais
poderosíssimos acontecendo no ambiente onde Faraó podia ver, onde os egípcios podiam ver, onde o povo hebreu podia ver. Amém? Tudo isso era muito público, tudo isso. Você fala, uau, eu vou copiar Moisés. Mas deixa eu te falar, esse Moisés não nasceu desse jeito. Moisés era um cara que estava fugindo, que estava no deserto há 40 anos. Ele estava vivendo uma outra vida. Ele tinha sido criado no palácio de Faraó, agora ele está vivendo uma outra vida. Só que tem um belo dia que ele está sozinho, pastoreando as ovelhas, o gado do seu sogro. E de repente ele vê uma sarça pegando fogo e ela não se consumia. Ele fala, uau, não tem ninguém para eu contar, não tem nem um celular para eu tirar uma foto. Eu vou chegar mais perto para ver essa grande maravilha. Deus atraiu ele. E quando ele chega perto daquela sarça que pegava fogo, então uma voz do meio do fogo dizia, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Você está entrando em outro ambiente, então teu comportamento muda. Amém? Teu comportamento muda. E Deus começa a falar com Moisés o que ele vai fazer. E Moisés está totalmente homem. Os seus temores estão sendo todos expostos e colocados para fora. Ele está falando, mas eu não sei falar. Eu acho que ele gaguejou até de propósito. Só para dar um migué para Deus. Minha língua é pesada. Eu não consigo falar. Não tem problema. Arão fala bem, o teu irmão fala bem. Você vai ser Deus na vida dele e ele vai ser profeta. Você dá o meu recado para ele, ele vai transmitir para o povo. Problema resolvido. Mas e se eu falar para o povo quem eu encontrei, quem que eu falo? Diga que eu sou o que sou. Então você já sabe o que falar. E parece que Deus faz um ensaio com Moisés. Mas como é que eles vão crer? O que é isso daí na tua mão? É um cajado. Joga no chão. Jogou no chão, virou uma serpente. Uau! Pega de volta. Pegou de volta, virou um cajado na mão de novo. Coloca a mão no teu peito. Colocou a mão no peito. Ficou branca, cheia de lepra. Ficou leprosa. Bota de novo no peito. Ficou sarada. Tá vendo? Vou te usar assim. Parece que Deus faz um ensaio. No lugar secreto, Deus vai te mostrando como é que Ele vai te usar. Ele vai gerando em você confiança. Ele vai gerando em você um novo você. E esse Moisés, que era um assassino, que estava com medo, que tinha língua pesada, a partir daí, ele já chega com ousadia. Por quê? Porque ele foi transformado no lugar secreto. E agora ele é um homem praticamente irreconhecível. Porque algo realmente transformou ele de dentro para fora. E sabe, o que promovia aqueles sinais e aquelas maravilhas, tudo, nada mais era do que a intimidade que ele tinha com Deus. O poder de Moisés estava, sabe em quê? Em ouvir Deus. Ele ouvia Deus. E Deus falava, agora faz isso. Ele ia lá e fazia. Quando ele fazia, acontecia. Era simples assim. Às vezes a gente... Por exemplo, tem uma passagem que sempre botou um grilo na minha cabeça. Porque Deus deu a lei através de Moisés. E na lei dizia, olha, era para todo mundo isso. Vocês não vão se casar com mulheres estrangeiras. Para que elas não sejam um laço em vocês e vocês venham adorar os deuses delas. Deus está dando uma direção para o povo, amém? Não casem com as mulheres estrangeiras porque vocês vão cair no laço e vão adorar os deuses delas. Só que aí vai Moisés e casa com a mulher estrangeira. Tipo, bonito, né, cara? Tu bota um calor pra cima de todo mundo e vem tu lá e casa com a mulher estrangeira. Eu não sei, quantos conhecem essa passagem? Nunca botou um grilo na tua cabeça? Por que ele pode, por que o resto não? Eu tava meditando nisso. Cara, Deus não é antissemita. Ele é Deus de toda a terra. Só que Ele conhece corações. Ele deu essa ordem para o povo porque Ele conhecia o coração do povo. Ele falou, se eles casarem com mulheres estrangeiras, eles vão adorar outros deuses. Isso vai ser inevitável. O coração desse povo é fraco. Moisés tem o coração forte. Ele está todo dia na minha presença. A mulher estrangeira não é um laço para ele. Não era uma brecha na lei. Mas Deus talvez conhecesse o coração daquele homem ao ponto de confiar, cara, o seu coração é meu. Existem coisas que acontecem no lugar secreto que só Deus sabe, amém? Tem coisas que acontecem ali dentro que só Deus sabe. Arão e Miriam ficaram bravos com essa situação de Moisés. E chegaram a falar, se ele é profeta, a gente também é. Deus também fala com a gente. Deus chama os três para a tenda e fala, olha, com vocês profetas eu falo em sonhos e visões. Agora com o meu
servo, com o meu amigo Moisés. Eu falo como quem fala com um amigo, face a face, boca a boca. Ele é diferente. Existem coisas que acontecem no lugar secreto que se manifestam para fora e talvez a nossa falta de eficácia seja porque a gente só quer mostrar coisas que ainda não aconteceram aqui dentro. E isso nos frustra. A gente chega até a pensar, cara, eu acho que Deus não tem nada comigo. Claro que Ele tem alguma coisa com você, mas Ele quer fazer em você, no lugar secreto em primeiro lugar. E a partir do momento que Ele fizer, o que Ele fizer vai aparecer para o lado de fora. Amém, queridos? Ele fez isso com inúmeras pessoas. Gideão, um homem que foi usado como um juiz poderosíssimo, levando o povo de Israel a vitórias, foi chamado quando estava sozinho dentro de um buraco, malhando trigo escondido. E de repente um anjo aparece para ele: Gideão, homem valoroso, vai nessa tua força, Deus é contigo. Que conversa é essa? Eu sou o menor da minha casa é o menor da minha tribo é a menor de Israel, e Israel está lascado. Tipo, o cara está vendo só a sua pequenez e Deus está falando: eu vou fazer algo com você grande. É tremendo o que eu vou fazer com você. E ele faz alguma coisa que acontece lá dentro. E depois aquele homem é tomado por Deus e faz coisas grandiosas do lado de fora. Amém? Deus está falando de algo que acontece dentro e se manifesta para o lado de fora. É tornar público aquilo que acontece do lado de dentro. Vamos voltar para aquele negócio de amarás o Senhor teu Deus? Porque talvez a gente fique às vezes numa crise. Tá, como é que eu vou amar Deus, cara? Como é que talvez seja isso? Eu vou te falar, eu não tenho a fórmula, mas eu tenho as minhas experiências. Amém? E assim, eu quero compartilhar com vocês o que tem funcionado comigo. Ele diz: ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Uma vez que o amor de Deus entra em você, Ele restaura você em primeiro lugar. Amém? E é lindo ver Deus restaurando áreas da sua vida em que você sozinho nunca conseguiu restaurar. Eu me maravilhei no dia que no meio de um baseado eu parei de fumar maconha. Eu amava maconha. E de repente meu amor por Deus foi maior do que o meu amor pela maconha, até que no meio da maconha eu perdi o interesse por ela e nunca mais botei maconha na boca. E aquilo me maravilhava, porque eu andava pela rua, eu ia pra praia agora, eu andava no meio de maconheiro, eu não tinha mais vontade de fumar. Eu falava, cara, um milagre aconteceu. Porque essa vontade de sair de mim não foi um negócio que eu tinha que ficar fazendo esforço e fugindo das pessoas. Não, podia soprar na minha cara, a vontade foi embora. Algo que Ele fez dentro de mim me maravilhava. Como Ele foi mudando a minha mente. Eu era um cara extremamente promíscuo. E de repente, eu já estava vivendo com a Ali. E agora, o desejo de casar nasceu. Eu nunca pensei em casar com ninguém. Eu falei, casar, tá doido? Casar, cara. De repente, você quer ser homem de uma mulher só. De repente, você quer uma mulher para você pro resto da vida. E é aquela. E ela é a única mulher do mundo. Isso é um milagre. É a mente sendo transformada, é o mundo inteiro bombardeando você com erotismo, é o mundo inteiro te bombardeando com pornografia, e de repente você está voltado para uma mulher só. Isso é um milagre, a tua mente mudou. O teu coração muda também, porque agora você consegue perdoar a gente que você queria matar. Isso é verdadeiro, você já começa a desejar o bem, e você quer ter comunhão com gente de quem você fugia. Eu evitava a presença dos meus pais, por exemplo, porque me confrontavam quando eu estava errado. A partir do momento que Jesus entrou, eu queria contar para eles tudo. Tipo, que doideira é essa? Alguma coisa aconteceu dentro do meu coração. Você começa a se importar com coisas que você nunca se importou na vida. Deixa eu te falar, isso tudo foi fruto do amor de Deus entrar em você. Amém? Aí agora você está nesse ambiente onde Deus entrou em você. E parece que agora tudo em você aponta para Ele. Tudo em você aponta para Ele. Ele virou a prioridade, Ele virou o número 1, Ele virou o mais importante. Agora você pensa 10 mil vezes antes de fazer uma coisa, porque você pensa, cara, eu quero agradar Ele, eu quero não quero desagradar o Senhor. O Espírito Santo está ali,
te alegrando quando você dá um passo na direção certa. Às vezes a gente fala, poxa, minha consciência pesou porque eu fiz uma coisa errada. Não é a consciência que pesou, querido. O Espírito entristeceu e você sentiu a tristeza dele. E a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo. Minha mãezinha, que eu acho que está assistindo a gente agora, hoje me ligou, a gente estava no telefone, e ela falando, filho, hoje eu fiz uma coisa horrível. Ela me contou o que ela tinha feito, ela só tinha usado palavras não adequadas num telefonema. Aquilo estava incomodando ela. E aquilo é o Espírito Santo simplesmente te dizendo, você precisa consertar isso daqui não foi muito legal. Sabe, algo que talvez nunca tivesse acontecido no passado. Tudo em você se volta para Ele. Agora, esse amarás o Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Fala de intensidade, amém? Fala de esforço, repete comigo, esforço. Queridos, Deus não cobra de você algo que você não pode dar. Ele só fala para você se esforçar. Sabe, às vezes a gente olha para o amor de Deus sobre nós e a gente fala, cara, eu nunca vou conseguir retribuir na mesma medida. Isso é verdade, amém? Você nunca vai ganhar de Deus, cara. Ele vai ganhar porque Ele é o próprio amor. Nele não tem falha alguma e a gente é cheio de falha. Amém? Talvez o nosso amor seja uma bela de uma merreca perto do amor dele por nós. Mas se eu me esforçar, se eu empenhar todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, toda a minha força, com um pouco de esforço, isso aumenta. Amém? Eu gosto de treinar, por exemplo. Eu gosto de dar minhas corridinhas, gosto de ir na academia. E tô ficando velho agora, meu treino tá parecendo uma fisioterapia. Tipo, só aqueles cotonetes, enfim. Tô muito afim de ficar cansado, não. Mas eu me lembro que quando eu comecei, eu pegava pezinhos ridículos, que eu ia até pro canto da academia pra fazer. Eu falava, cara, não deixa ninguém ver esse negócio. E no outro dia eu tava todo doído, cara. Fala, meu Deus, não é possível que um peso miserável daquele acabou comigo desse jeito. Tô todo doído. E ficavam 2, 3 dias doído. Isso me desanimou inúmeras vezes na minha vida, que eu tentava fazer academia e depois eu só virava investidor. Fiquei tão doído que eu não queria mais ir, e só ficava pagando. Mas aí com um pouco mais de esforço, eu tive uma lesão na perna e eu tive que fazer academia para fortalecer aquela perna que lesionou. Então eu com um pouquinho de esforço, eu passei daquela fase que doía. E quando eu vi aquele pezinho que tinha me feito doer, já não me fazia doer mais. Porque com um pouco de esforço, minha perna foi ficando um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. Em pouco tempo eu parei de mancar. Daqui a pouco eu comecei a dar minhas corridinhas de novo. E sabe o que? Eu ainda não sou o melhor corredor do mundo. Eu não sou o cara que levanta mais peso que tem. Mas eu aprendi que se eu me esforçar, isso aumenta. A minha capacidade aumenta. Deus, Ele está te chamando para um estilo de vida onde você não vai se conformar simplesmente numa deprê, ai, meu amor é tão michuruca. Cara, meu amor é esse daqui, Senhor. Mas se eu me esforçar, Ele aumenta. Se eu me esforçar, Ele aumenta. Se eu aplicar o meu entendimento nas coisas de Deus, se eu simplesmente meditar sobre Ele, Ele vai me ensinar coisas novas. Ah, mas eu não sei nada da Tua palavra. Tudo bem, não tem ninguém que saiba tudo da palavra de Deus, amém? Não existe uma pessoa na face da terra que saiba tudo de Deus. Por mais que você estude, eu tenho certeza que a gente vai chegar na presença dEle e vai dizer, uau, eu não sabia metade. Aliás, eu não sabia nada perante tanta grandeza. A gente sabe a medida que nos cabe. Amém? A gente sabe aquilo que Ele ensina. Agora, se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Agora, se eu me esforçar, eu vou entender mais um pouquinho. Se eu meditar no amor dEle, o meu amor por Ele cresce. Com todo o meu coração, eu vou aplicar as minhas emoções em amar a Deus. Eu vou voltar o meu coração para Ele. Queridos, a melhor para Jesus falar com você é você começar a falar dele. Começa a falar dele, ele se mete na conversa. Experimenta andar com alguém que tem sede de Deus. Comece a falar de Jesus com alguém que tem sede de Deus. Você vai ver Jesus se meter na conversa, ele vai usar a boca daquela pessoa para falar contigo, ele vai usar a tua boca para falar com ela. Você vai encontrar uma sabedoria e você fala, meu Deus, eu não sabia que eu sabia. E realmente você não sabia, foi ele que te fez saber enquanto você estava na presença dele. Quando a gente se esforça um pouquinho, esse lugar vai aumentando de espaço, o nosso amor por ele vai crescendo. E esse estilo de vida, com tudo que você tem, vai fazendo o teu amor por ele expandir. É impossível você represar algo que não tem limite. É impossível você represar uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquilo vai sair de você em algum momento, cara.
É impossível você reter Deus só para você. Porque se o teu amor por Ele realmente aumentar, o segundo mandamento é semelhante. Teu amor pelo próximo vai sair de você. Aquilo que acontece no secreto vai se manifestar do lado de fora. Irmãos, eu creio num tempo em que a gente vai precisar falar muito pouco, a gente só vai amar. Ele vai amar muito mais. O pastor me contava de um irmão, de uma pessoa que hoje é um irmão, e que era cheio de coisa com um crente, e de repente ele simplesmente deixaram esse cara confortável na presença dos irmãos, e ele foi, as barreiras foram cedendo, daqui a pouco ele falou, cara, eu Jesus também. Sabe, tem algo irresistível dentro de você, é a luz, cara. É a luz de Deus. Isso é irresistível. A gente só precisa deixar essa luz aparecer. Ela é gerada no lugar secreto. Amém? É aquela casinha que acenderam uma vela e que parece muito pouco. Acenderam, mas colocou no lugar mais alto. No lugar visível dentro da casa. E agora toda a casa sabe que aquela luz está ali porque todo mundo recebeu da sua luz. Você não percebe, você que está dentro da casa, você não percebe o que está saindo para o lado de fora. Às vezes você acha que você está só, mas tem um monte de gente tendo a sua lâmpada acesa dentro de casa também. E daqui a pouco vocês juntos se tornam uma cidade edificada sobre um monte. Isso é irresistível aos olhos das pessoas que estão do lado de fora. O Senhor está nos chamando, nos esticando. Amém? Ele está esticando a gente. Sabe, vão vir situações que vão ferir o nosso coração. Jesus disse, é mister que os escândalos venham, que as ofensas venham. Ai daqueles por quem os escândalos vêm. Uma vez eu vi um dos meus pastores falando sobre isso, ele disse, em resumo é o seguinte, querido, você está aqui para ser ofendido e ai de você se ofender alguém. Em resumo é basicamente isso daqui, você vai estar aqui para ser ofendido. Sabe, às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem com a gente, por que nos ferem, por que no meio disso que está tão bom, alguma coisa nos feriu. Cara, isso me machucou, isso me atingiu, eu não esperava por isso. É o momento de você, com esforço, esticar o teu coração, esticar o teu entendimento, esticar a tua fé, e você vai perceber, quando você fizer isso, que o amor de Deus expandiu dentro de você. E agora aquilo que te feria já não dói mais, já não sangra mais, e o amor consegue sair de você. Ele está nos chamando para uma vida assim, amém? Se coloca de pé no teu lugar, por favor, vamos estar orando. Fecha teus olhos, por favor. O Senhor Jesus foi preso e diante de toda uma cidade, Ele carregou a sua cruz, a sua sentença de morte. Antes disso, Ele foi exposto do lado de um assassino. Um deles ia ser livre e o povo escolheu o assassino para ser livre. Ele foi sentenciado publicamente. Ele foi castigado publicamente. Ele foi crucificado publicamente. Ele morreu publicamente. 3 dias depois, as mulheres vão ao túmulo e encontram a pedra removida. E um anjo dizia para elas, por que vocês procuram o que vive dentre os mortos? Ele já não está aqui, mas ele ressuscitou. Maria entra em crise e ela fica chorando na porta do túmulo. Até que ela vê um jardineiro e pergunta, onde está o meu Senhor? E ele só chama ela pelo nome. Ele só fala Maria. E ela reconhece o Mestre. Ele foi sentenciado à morte em público, ele foi castigado em público, ele foi crucificado em público, ele morreu em público, mas ele, depois de ressuscitar, aparece em secreto.
E ele conta para ela: avisa para os discípulos e para Pedro que vão para Galiléia e lá eles me verão. Então esses homens se retiram para um lugar deserto, secreto, e lá o mestre aparece para eles. Tinham dois indo pelo caminho de Emaús. Jesus aparece para os dois e se revela a eles no partir do pão. E eles voltam para Jerusalém. E Jesus vai aparecendo para os seus discípulos. Ele quer se revelar a você no secreto. Você vai ter comunhão com o teu Deus quando você buscar Ele com todo o teu coração. Você vai conhecê-lo verdadeiramente. Quando você entrar nesse lugar, em contato com esse lugar secreto que é dentro do teu peito, ali o Senhor vai falar contigo. Andando com Pedro na praia, Jesus disse para ele com que tipo de morte ele haveria de glorificar o Senhor. Não foi dito em público, foi dito para Pedro. Ele ouviu de Deus a cura para a crise dele, porque ele não tinha encontrado forças para se expor em nome de Jesus. Jesus falou: fica tranquilo, continua andando comigo, um dia você vai conseguir. Teu amor por mim vai aumentar, você vai conseguir. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar no nosso coração, nos encorajando a continuar. Porque o exemplo de Pedro é muito vivo e muito válido para cada um de nós. Diante da grandeza de Deus, nós enxergamos o quão pequeno nós somos diante dele. E as nossas falhas têm a tendência de nos empurrar para trás. Mas o Senhor deixa bem claro: eu te aceito, eu te quero, eu tenho algo para fazer em você. O Senhor pode te usar para transformar o mundo. E isso começa com o mundo ao teu redor, com as pessoas ao teu redor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor cure o nosso coração. Porque muitas vezes nós te procuramos do lado de fora, quando o Senhor está lá dentro, nos esperando. A gente tem a tendência de te procurar nos templos, nas reuniões, em formatos religiosos, quando na verdade o Senhor quer fazer algo na intimidade, dentro do nosso coração primeiro. E então todos esses ambientes farão sentido. A igreja primitiva era formada por 100% de pessoas apaixonadas que tinham experiência com Jesus. Era o ajuntamento daqueles que tinham um lugar secreto dentro do seu peito, bem vivo. Pai, eu oro para que o Senhor nos estique nessa noite. Que a consciência da Tua presença no nosso coração, do reino de Deus dentro de nós, faça com que, com o esforço, o nosso entendimento, a nossa paixão, a nossa vida possa refletir mais quem Tu és. E que isso possa sair de nós de uma maneira natural. Eu te peço, Senhor Jesus, nos surpreenda com os efeitos da luz que sai de nós. Nos surpreenda, Senhor Jesus, com a prova viva de que Tu estás em nós. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Independente do nível de caminhada, do tempo de caminhada ou do nível de relacionamento, que o Senhor possa nos chamar para o próximo nível nessa noite. Há um lugar de descanso, e é na presença dEle.
Você precisa entrar em contato com esse lugar dentro de você. Se há alguém aqui nessa noite, ou assistindo pela internet, que deseja abrir o coração para Jesus entrar, eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Eu só te peço, onde você estiver, coloca a mão no teu peito e repete assim comigo: Senhor Jesus, por favor, toda a igreja, Senhor Jesus, eu te apresento o meu coração, que ainda não é perfeito, mas pode ser aperfeiçoado pela tua presença. Eu te peço, Senhor, entra na minha vida e revele o teu amor por mim. Eu creio que tu és amor, e onde o Senhor chega, o amor chegou. Restaura-me, Senhor. Restaura as minhas emoções. Transforme a minha mente. Me dê força, Senhor. Transforme o meu entendimento, até que tudo em mim se volte para Ti. Até que a Tua presença seja nítida em cada área da minha vida. Transforma-me de dentro para fora. E que essa luz possa sair de mim. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor toque vidas através de mim. À medida que o Senhor faz em mim, que isso dê fruto do lado de fora. Eu quero ver, Senhor, a minha vida transformada, a minha vida transformando. Eu me coloco nas tuas mãos. Eu te peço, faz a tua vontade, Senhor. Faz do teu jeito. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E não há outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.